O que é lascívia de acordo com a Bíblia? Ora, as obras da carne são conhecidas e são lascívia. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E também em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, paixão lascívia. Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouco da natureza humana e da lascívia, todos os pecados que abrangem a área sexual. Então, curte, comenta, compartilha. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos. Ativa o sino de notificação e, sem enrolação, vamos ao vídeo. A lascívia é um pecado que geralmente passa meio que despercebido em meio à igreja. Porém, é listado como um dos frutos da carne em Gálatas, e na Epístola aos Colossenses é descrito como comum à natureza humana. Mas o que significa? Na prática, onde encontramos a lascívia na igreja? É comum entre os crentes essa prática ou esse desejo desenfreado? Primeiro, vamos à definição da palavra segundo o dicionário Aurélio. Lascívia, sensualidade, lúbrica, desregrado, devasso, libertino, liberdinagem, relativa ao prazer sexual ou ao que sugere, voluptuoso, que procura constantemente, sem pudor, satisfações sexuais, luxúria. Nos dias atuais, o pecado da lascívia tem entrado na vida dos crentes de uma forma muito natural, isso devido à velha natureza pecaminosa que insiste em sobreviver, como está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Lá diz: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza humana. Espaços são abertos e sem a devida vigilância, o diabo, na sua grande astúcia, desperta nos corações desejos contrários aos princípios determinados por Deus ao seu povo. Nasce no íntimo a vontade de agir e ou mostrar-se à semelhança do mundo. Então vamos falar agora da lascívia em três contextos ou em três ambientes: na igreja, no trabalho e no lar. Primeiro, na igreja. Infelizmente, é comum vermos em algumas igrejas a manifestação deste pecado sem muitas reservas. A lascívia apresenta-se nas pessoas que, levadas por sentimentos diversos, deixam-se mordar pelos costumes comuns aos ímpios e lançam mão de roupas inadequadas aos servos de Deus. É a moda que obriga as mulheres a usarem saias curtíssimas, calças bem justas, fazendo-se um uso de vestidos curtos e decotes que expõem os seios e costas. É a sensualidade que se manifesta com grande intensidade, como está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Lá adverte: portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Qual o objetivo de estar na moda e usar roupas que não condiz com os ensinamentos do Senhor Deus? Com certeza desperta no próximo uma série de sentimentos carnais, perturbando, chamando para si as atenções e fazendo renascer nos corações a velha natureza. O exemplo de Paulo deve ser observado quando ele afirma: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. E agora vamos ao contexto e ambiente de trabalho. Se o temor a Deus não foi suficiente para coibir o uso de vestimentas inadequadas na igreja, com certeza no dia a dia, na rua, trabalho e nas obrigações sociais, a situação torna-se mais grave. Geralmente é preciso apresentar-se bem, e quando o Espírito Santo não está no controle, ele diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. A carne manifesta-se com toda a sua força, entra em cena todo o conjunto de roupas e ações sensuais. Algumas sentem satisfação em despertar no próximo a cobiça e sentimentos baixos. Alegram-se com cantadas e insinuações maliciosas feitas por colegas. Assemelham-se com os ímpios, impossibilitando visualizar o senhorio de Jesus Cristo na vida. Está lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 14. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer
os maus desejos da natureza humana de vocês. Agora vamos ao contexto do lar. A lascívia também encontra lugar nos lares, na intimidade dos casais, que, levados por desejos incomuns ao servo do Senhor, procuram fazer uso de diversas práticas mundanas, que por sua natureza imunda afastam o Espírito Santo da sua vida. Como está na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em satisfação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 4 ao 5. É inconcebível que o nosso agir apague o Espírito de Deus em nossa vida. Porém, entre as quatro paredes, muitos têm feito uso de fetiches tais como filmes pornográficos, revistas sexuais, novelas eróticas, objetos com o objetivo de despertar e satisfazer o desejo sexual de forma antinatural. Então você pode perguntar, o que fazer então perante esse contexto, esse pecado da lascívia? Lá em Romanos capítulo 14, versículo 7 diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, propriedade exclusiva do Pai. Lá em 1 Pedro, versículo 2, capítulo 9, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E esta condição de vida não nos permite dar lugar aos costumes comuns àqueles que desconhecem os princípios e não obedecem aos preceitos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. As nossas vestimentas, bem como todo o nosso agir, comportamento, deve ser equilibrado e santo, como está em Efésios capítulo 5, versículo 1. Lá diz, vocês são filhos queridos de Deus, por isso deve ser como ele. Não é aconselhável a mulher mostrar-se demasiadamente, porém o uso de roupas extremamente longas desperta no próximo uma rejeição à obra de Deus. Portanto, é preciso usar o bom senso e, guiado pelo Espírito de Deus, vestir-se de forma adequada e santa. É preciso que olhem para a sua vida e não vejam uma mulher ou um homem sensual, e sim quem vejam a imagem do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, assim já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que nós temos vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se deu a si mesmo por mim. Quanto às práticas íntimas, quando há o verdadeiro amor dado por Deus entre os casais, o desejo mútuo é normal, dispensando o uso de instrumentos pecaminosos e vergonhosos. Como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Assim deve ser o proceder dos verdadeiros servos de Deus, sendo no agir, nas conversas, nas amizades, no trabalho, no vestir-se, na intimidade sexual, no namoro e em todos os aspectos da vida. Quando assim nos portamos, louvamos a Deus e o adoramos através dos nossos atos e comportamento, como está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Lá diz, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Que sobre a carne esteja o controle do Espírito Santo de Deus, como está em Romanos capítulo 8, versículo 9. Lá diz, vocês, porém, não vivam como mandam a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, meus queridos irmãos, falamos aqui um pouco sobre a lascívia, que é um desejo desenfreado da natureza humana, um pecado que abrange todos, tanto os cristãos como os não salvos, os ímpios também. Ele tem essa natureza humana, e o cristão outrora teve essa natureza humana, esse desejo, e mesmo assim, quando se converte, tem a mente de Cristo, porém os desejos da natureza humana continuam enraizados em seus corpos, e nos desejos e nas vontades, exceto até o momento em que Cristo voltar e o corpo tiver a transformação, mudar do corpo incorruptível para o corruptível, ou melhor, o corruptível para o incorruptível, da natureza humana para a natureza de Deus. Então até lá todos terão e serão tentados
por essa natureza humana que luta contra o Espírito de Deus. Então, terminamos o vídeo por aqui. Curte, comente e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que possam compreender mais um pouco sobre a batalha que tem contra a natureza humana, certo? E vem aqui para o canal e assiste também os outros vídeos que produzimos aqui no canal, certo? Então ficamos por aqui, que Deus lhe abençoe ricamente, até o próximo vídeo.